Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um podcast JJ, sempre aqui com convidados, batendo papo sobre assuntos variados, viu, gente? Você que acompanha o nosso podcast toda semana, a gente está aí com vários episódios no ar. Você pode acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube, você pode acompanhar a gente pelo portal JJ, muito fácil, hein? jj.com.br, facinho para você acompanhar os nossos episódios. Lá no TikTok também, a gente coloca os shorts, que são aquelas versões mais curtas, tá? Para que você acompanhe também. Vou pedir para o Matheus, eu sei que tem bastante link, Matheusinho, mas eu já vou pedir para você colocar aqui, ó, na tela, os links das nossas redes sociais. Você pode acessar o Facebook, você pode acessar o Instagram, tem muita coisa lá de conteúdo também, tá? E, de novo, não deixa de entrar no nosso site, que tudo fica concentrado lá e no site é nosso, a gente gosta, tá bom? Ó, hoje eu tô recebendo aqui um deputado estadual, tá? Representante nosso, gente, lá na Assembleia, aqui na Lesp, em São Paulo, tá? Ele é da região, ele é de Franco da Rocha, já foi prefeito de Franco da Rocha, tem uma atuação muito forte ali, mas claro que expande. São Paulo também, região metropolitana de São Paulo, igualmente. Eu tô falando do deputado Maurici, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua visita aqui, bater esse papo no podcast JJ com a gente, vindo um pouco mais pro lado de Jundiaí. Gosta da nossa região, deputado? Conhece Jundiaí? Eu sei que você já passou por aqui outras vezes, conhece bem a nossa região. E você que está mais ali, digamos, um pouco mais perto de São Paulo, costuma vir bastante para cá? Como que é isso? Bom, antes de mais nada, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Agradeço essa oportunidade, Rafael. Bom, eu conheço Jundiaí faz tempo. Eu estava brincando com você agora, eu tive um jornal em Franco da Rocha e eu imprimia ele aqui no final dos anos 70. Tá. No Jornal da Cidade, não imprimi aqui no Jornal de Jundiaí porque ainda era linotipia, era chumbo. Tá. E o Jornal da Cidade já era offset. Tá. Imprimi também no Jornal de Segunda Época. E tem uma coisa interessante, quer dizer, esse momento que eu venho aqui para trabalhar aqui em Jundiaí, tinha acabado o governo do então prefeito Ibis Cruz. O Ibis. Tá. Ibis Cruz, que teve um irmão, Dino Cruz, que foi prefeito em Franco da Rocha nos anos 50. Poxa, que interessante. Então, além da proximidade física, além de muitas pessoas franco-rochenses que vivem hoje em Jundiaí, e o contrário também é verdadeiro, muitas pessoas, muitos jundiaienses que vivem em Franco da Rocha, tem essa proximidade histórico-cultural também, que nem todos sabem. Você tem toda a razão, bem lembrado. Parece, né? É engraçado, às vezes a gente fala, né? Franco da Rocha, a gente fala de Caieiras, já recebemos aqui políticos de Caieiras, outras cidades, Francisco Moratas, a gente fala que parece que tá longe, gente, tá muito perto, né? Tá muito perto aqui. A gente é toda uma grande região e tá tudo muito interligado e o trem tem muito papel, um papel fundamental, né? A estação de trem aí, sem dúvida nenhuma, nessa interligação. Maurici, eu queria voltar um pouco pro passado. Você nasceu em 1961, né? Você nasceu um pouco antes de estourar a ditadura militar, você cresceu durante a ditadura, você viu um Brasil bem diferente do que a gente que é mais novo viu, né? Eu não vi esse Brasil que vocês viram lá atrás. E como foi crescer em um momento tão problemático? Isso criou uma consciência política em você ter crescido nessa época? E queria que você aproveitasse e falasse quando começou o engajamento e a vida na política propriamente? Difícil de dizer, viu? Eu não sei se a ditadura teve alguma contribuição em especial no meu processo. Tá. Eu fui seminarista católico, né? Olha só. Eu fui seminarista, aliás, um padre que vivia aqui em Jundiaí, Eduardo Serradel, foi quem foi responsável pela minha vocação, diria assim. Na verdade, eu morava em Franco da Rocha, meus pais eram funcionários públicos do Juqueri, minha mãe ainda é viva, meu pai não. E por alguma razão que eu não consigo identificar qual, eu acabei entrando na escola muito cedo. Eu entrei com 5 anos, eu já era alfabetizado e meu pai me fez ir à escola para não ficar sozinho em casa, porque os outros meninos da minha idade, meninas, estavam indo para a escola. Tá. Mas o fato é que quando começou o ginásio, naquela época tinha o ginásio, eram 4 anos do ensino das primeiros primário, que a gente chamava, porque depois tinha o ginásio. Quando chegou para entrar no ginásio, não me deixaram entrar na escola pública porque eu não tinha idade. Meu pai então falou comigo, olha, você viu que a escola não vai aceitar você. Escola particular aqui em Franco da Rocha não tem, só tem em São Paulo, e aí tem 2 problemas, não tem dinheiro para pagar e também não posso mandar você de trem para São Paulo com 8 anos de idade. Entendi.
Agora, você quer continuar estudando? Eu falei, quero. Ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou levar você para conversar com o padre Eduardo Serradel. Ele vai fazer um monte de pergunta para você, você responde do jeito que você quiser. No fim, ele vai perguntar se você quer ser padre, você fala que quer, tá bom? Assim. Eu fiz isso. E aí, alguns dias depois, eu estava entrando no seminário lá em Campinas, no Liceu Coração de Jesus. Eu fiquei 7 anos da minha vida lá. Só. Então, foi um tempo onde você ficava fechado do mundo. Então, as coisas estavam acontecendo aqui fora. Era o Brasil do ame ou deixo, é o Brasil do esse é um país que vai para frente. A única lembrança muito clara disso que eu tenho foi desfilar de camisa canarinho lá em Pindamonhangaba, no seminário, no ano do Sesc Centenário, 1972. 72. Quando eu saio do seminário, os padres não quiseram mais ficar comigo o tempo todo, me liberaram para ficar um período fora. Então eu passei do internato para o semi-internato e depois para o externato. A fase do externato eu fazia já no Liceu Coração de Jesus, na capital. Ali, muito próximo da Cracolândia hoje, no bairro dos Campos Elíseos. Nesse período eu ia para casa e voltava, ia para a escola e voltava todos os dias. Quando termino o colégio, eu entro na Universidade de São Paulo, fui fazer jornalismo lá. Então aí você começa a ter um outro contato, era o ocaso da ditadura, era o final da ditadura, você já passa a ter uma visão mais crítica daquele período. Eu, nessa época, me caso também, foi a época que eu tenho um jornal, que eu estou fazendo um jornal aqui em Jundiaí, como eu já me referi. Eu também me caso, o meu filho Brandino, que hoje é chefe de gabinete do prefeito Nivaldo, lá em Franco da Rocha, nasce em 79. E eu começo a fazer um jornal, no final de 78, em Franco da Rocha, vou tendo mais contato com essa política, a universidade, uma visão mais crítica do processo global que o país vive, que o mundo atravessa, e o jornal em Franco da Rocha, um link com a realidade local, regional. Em 80, já na reformulação partidária, eu ingresso no PMDB, fico alguns meses lá, saio e entro no PT. Em 1982, eu disputo a prefeitura de Franco da Rocha pelo PT. Em 1988 eu fui eleito vereador, em 1992 fui eleito prefeito. Tudo isso pelo Partido dos Trabalhadores. Perfeito. Quer dizer, a gente está inclusive falando numa época próximo da fundação do PT, digamos, um pouco depois, né, Maurício? A gente está ali naquele período histórico, digamos assim. Sim, eu fico praticamente 6 ou 7 meses depois que o PT é fundado. Perfeitamente, perfeitamente. Eu queria que você regressasse um pouco, agora falar da época de você como prefeito, tá? Como que foi chegar à prefeitura de Franco da Rocha especificamente? E quais são os desafios, quando você assume o leme ali da prefeitura, quais são os principais desafios que você encontra enquanto prefeito? Bom, veja só, eu era o vereador do PT em 17 vereadores. Tá. Então, você ganhou como vereador, desculpa cortar, no mesmo ano que a Erundina ganhou em São Paulo como prefeita, certo? Exatamente. Exatamente, naquele mesmo contexto. Eu sou o primeiro vereador eleito pelo PT em Franco da Rocha. Perfeito. E fui o primeiro prefeito eleito pelo PT em Franco da Perfeito. Rocha. Foi muito difícil governar, em especial porque era uma cidade com poucos recursos, com muita demanda de serviços públicos e de infraestrutura. Muita demanda. Eu me lembro que eu fui, naquela época, logo no primeiro ano, eu fui fazer uma viagem até Cambuí, aqui no sul de Minas, porque o prefeito de lá era do PT, ele já faleceu, Marquinho Baie. Certo. E porque a minha mãe é de lá, tem origem lá. E eu fui numa festa, a festa do Córrego de Bom Jesus, que o prefeito me convidou, eu fui. E comigo foi o Rui Alonso, que era diretor de obras do meu governo. Tá. Um amigo muito querido. E eu falava para ele, Rui, será que nós vamos conseguir asfaltar alguma rua em Franco da Rocha? É muita rua de terra, né? Eu falei, pô, é muito caro, é muito caro. Eu falei, pô, não é possível. Por que o asfalto é tão caro assim, Rui? Ele falou, porque o acabamento do asfalto é muito caro. Você precisa de uma máquina, uma chamada vibroacabadora, tá, que é quem faz essa capa asfáltica. Isso. Eu falei, mas essa rua, essa avenida que nós estamos aqui, essa rodovia que nós estamos, a Fernão Dias, já existia essa máquina quando foi asfaltada essa avenida? Ele falou, não, aí fazia um processo diferente. Eu falei, como que era? Porque, Maurício, asfalto é pedra, é mistura de pedra com liga asfáltica e troca de solo. Então, naquela época, você trocava o solo, colocava um solo mais argiloso, fazia uma camada de pedras e não colocava capa. A mistura ia se dando do asfalto com a pedra com o tempo. Eu falei, por que a gente não faz lá em Franco da Rocha assim?
é só comprar as pedras, não é? Ele falou, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, olha, nós temos uma patrol, que é a máquina que corta. Sim. Terra vermelha nós temos também. Caminhão para transportar pedra nós temos. Asfalto a gente compra direto da Petrobras e joga em cima aí. Tá. Vamos tentar? Ele falou, podemos tentar. Como é que você vai fazer? Eu falei, você vai pegar uma rua, vai calcular quanto vai de pedra lá. E eu vou lá na rua, vou fazer uma reunião com os moradores, vou ver se eles topam comprar pedra para a gente asfaltar a rua. Ele falou, você tá louco? Eu falei, vamos tentar. E de fato, você chegava lá, o morador olhava para essa cara e falava assim, não, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está pedindo para a gente comprar o material para asfaltar a rua? Eu falei, é isso mesmo. Mas senão eu não vou dar dinheiro para a prefeitura, eu não confio na prefeitura, não precisa dar dinheiro. Você compra pedra e põe aí que eu venho em asfalto. Fizemos reuniões em centenas de ruas lá. Caramba. Até que uma concordou. Lembro até hoje, Rua Julião Vaqueiro. Compraram a ideia. Fizemos asfalto naquela rua. Tá. Depois que nós fizemos aquele asfalto, nós convidamos todas as outras ruas onde nós fizemos reunião para ir lá ver. E aí as ruas começaram a aderir. Começaram a aderir, e nós asfaltamos centenas de ruas lá. Foi muito interessante a experiência em si. Aí você me fala, governar com uma Câmara porque eram 17 vereadores de outros partidos. Sim. Como é que a gente fez? A gente envolveu os moradores nesse processo de mutirão de pavimentação. Então não havia mais razão para os vereadores serem contra se a população era a favor. Claro. Foi um processo muito interessante, muito rico, muito importante. Tanto que eu ganhei a eleição para prefeito com 30% dos votos. Acho que menos do que isso, 22% dos votos. Tá. E o meu sucessor perdeu com mais de 40%. Então nós não fizemos sucessor, mas nós triplicamos a nossa votação na cidade. Naquela época já era permitida a reeleição? Eu queria lembrar disso. Não, né? Não era permitido. Não era permitido. Por isso você não pôde concorrer de novo. Isso, exatamente. Você cumpriu um mandato só. E dali, vou deixando a prefeitura, qual que é o novo caminho que Mauricy vai tomar? Porque ainda a gente tem um hiato aí de governo Fernando Henrique Cardoso e Lula só vai assumir a presidência em 2003, certo? Deixando a prefeitura de Franco, eu volto a dar aula no estado. Eu era professor de história. Entendi. Em seguida, fui convidado pelo prefeito Celso Daniel para trabalhar em Santo André. Tá. Trabalhei em Santo André, primeiro na empresa de abastecimento, depois como secretário de comunicação. Depois eu fui convidado por ele para assumir a Secretaria de Governo. Perfeito. No lugar do então secretário de Governo, Gilberto Carvalho, que depois foi chefe de gabinete do prefeito Lula, do presidente Lula. Quando eu assumo a Secretaria de Governo, uma semana depois que eu assumi, o prefeito foi sequestrado e assassinado. Poxa, é inesquecível para todo mundo esse episódio, né? Então eu, por essa razão, acabo continuando em Santo André e aí me enfiando mais na cidade, na vida da cidade, porque o governo passou por momentos de muita instabilidade. Imagino. Em 2004, a gente trabalha na reeleição do prefeito João Avamileno, que era o vice do Celso Daniel. Tá. Isso me fez meio que cortar os laços com o Franco da Rocha, pelo menos do ponto de vista da disputa eleitoral, perfeito, da perspectiva de assumir cargo municipal. Eu fico em Santo André até 2007, até 2008. Em 2008 eu saio, vou trabalhar na empresa Brasil de Comunicação. Fundada Brasília, pelo Lula, né? Isso. Fico até lá até o final de 2009. Em 2009 o presidente me pede para assumir a presidência da CEAGESP. Eu vou para a CEAGESP e fico lá até 2015, quando a presidenta Dilma me pede para voltar para a TV Brasil. Eu volto para a TV Brasil em Brasília e fico lá até o golpe. Tá. Com o golpe eu vou trabalhar como chefe de gabinete do deputado federal Vicente Cândido. Isso já em 2017. Tá. E em 2018 fui eleito deputado estadual e de lá para cá vocês já sabem. Já sei, exatamente. Queria entrar num ponto da EBC. Criada pelo governo Lula. E por que ponto da EBC? No governo anterior, do Jair Bolsonaro, Bolsonaro assumiu, até antes de assumir a presidência, dizer que queria acabar com a EBC. E o que a gente viu durante o período Bolsonaro foi, ele usou a EBC, né, de várias formas ali, usou toda a estrutura da EBC e não acabou com a EBC. Qual é a questão que envolve a EBC, na tua opinião, Mauricy? É gasto, é benefício, é prejuízo? Porque muito se fala da EBC. Vira e mexe, alguém fala, não, tem que acabar com a EBC, é TV traço, não dá audiência. Qual que é na sua visão, qual que é a função social da EBC? Bom, a Constituição brasileira fala, quando ela fala em comunicação, ela fala em 3 tipos de comunicação. Comunicação estatal,
comunicação privada e comunicação pública. Perfeito. Comunicação privada é essa aqui, que é a difusora, que o Jornal de Jundiaí faz e tantos outros veículos fazem. Comunicação estatal é aquela que a TV Câmara faz, que a TV Assembleia faz, que outros tantos órgãos fazem. TV pública deveria ser algo feito não pelo Estado e nem pelo particular, mas algo feito pela sociedade. O que o governo Lula faz a partir da gestão do então ministro da Cultura, Gilberto Gil, Isso. que faz uma série de conferências no Brasil, e essas conferências de comunicação resultam num projeto de comunicação pública. Como é que o governo Lula faz esse projeto, torna esse projeto realidade, ou busca torná-lo realidade? Ele pega a antiga Radiobras, que era uma empresa de comunicação estatal, Isso. que tinha um papel, fazia a Voz do Brasil, é a parte mais visível, mas ela tinha um papel muito importante em Brasília, porque Brasília foi fundada, todos nós sabemos como, então a comunicação lá ela tinha um papel central, e na Amazônia, porque toda a comunicação na Amazônia era feita por rádio, e rádio estatal, porque nos anos 40, 50... tinha nada na Amazônia de comunicação. Bom, fora isso, o Rio de Janeiro tinha uma estrutura de rádio que era a Roquete Pinto, que tinha rádio nacional, que tinha uma TV, e que entrou em falência e foi assumida pelo governo, foi criada uma associação chamada SERP. Tinha uma outra TV estatal no Maranhão, foi criada pelo então governador Sarney, José Sarney, que é do Maranhão, e que depois também passa para o controle do governo federal. O presidente Lula, então, pega e junta essas três estruturas, a SERP no Rio, a Radiobras em Brasília e na Amazônia, e a TV do Maranhão, e cria a EBC. A EBC nasce com duas funções. Primeiro, fazer a comunicação do Estado, todas as publicações no Diário Oficial, antigo papel da Radiobras, e de criar uma comunicação pública. Então ela tem, eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que eram 3 TVs, TV no Maranhão, uma no Rio, 2, uma em Brasília estatal e uma pública em Brasília. Esta pública, a TV Brasil. O que diferencia a TV Brasil da... eu não me lembro agora como é que era o nome, da TV estatal. Eram mais de uma TV estatal, porque tinha da educação e tinha uma outra. Da do Rio e da Radiobras. Diferencia a existência de um conselho curador. Esse conselho curador era formado por membros da sociedade civil que definia qual era o conteúdo, qual era a programação que a TV tinha que ter. Então não era uma comunicação onde o Estado dizia o que queria dizer e nem a iniciativa privada dizia. Para que houvesse isenção também, né? Exato. Dá um caráter público. Claro. Já naquela época se dizia, TV traço tal. TV traço, porque o papel da TV não era disputar audiência com a Globo, ou com a Bandeirantes, ou com a Record. Pelo contrário. Agora, olha o papel social dela. Era a única janela, naquele momento, do cinema nacional. É só ali que passavam filmes e produções nacionais. Era a única TV que tinha espaço para programação infantil. Porque desde o advento da TV a cabo, nenhuma televisão privada se dedicou mais ao público infantil. Era a única televisão, ou foi a primeira televisão a cobrir o São João no Nordeste, que hoje outras TVs já fazem, e que é uma manifestação cultural importante de uma parte do Brasil. Os pontos de cultura foram incentivados pela TV Brasil. O financiamento de produções nacionais foi feito pela TV Brasil. Então havia uma confusão intencional. Aproveitou-se dela parte da mídia, mas também o governo Bolsonaro para dizer, vou acabar, porque é um cabide, porque é traço zero, papapá. Isso antes de assumir, exatamente. Quando ele assume, ele extingue o conselho curador, tira o caráter público, transforma num aparato estatal e enche de apaniguados seus. Que inclusive transmitindo coisas dele, né? Exato. Ali, né? Porque a visão de Estado dele é essa, né? É uma extensão
da visão do presidente da República, da pessoa do presidente da República. Deixa eu pegar esse link, então. Queria ouvir sua opinião sobre os 4 anos de Bolsonaro no poder e até um pouco antes, vamos voltar de 2013 para cá, das manifestações. Claro, né? Você acompanhou tudo isso, a gente acompanhou, eu já trabalhava com jornalismo na época, também acompanhei de perto, mas eu queria saber a sua opinião. O que aconteceu com o Brasil? O que esse looping que aconteceu aqui, essa coisa maluca que ninguém... Até hoje tem muita gente tentando entender. Queria saber a sua visão. É difícil, viu? Isso aí eu acho que não é um assunto para cronistas como nós, é um assunto para historiadores. Historiadores, né? Para você olhar mais adiante. Porque no mundo aconteceu uma série de coisas. Você não lembra da tal Primavera Árabe? Sim, claro. Né? Que, na verdade, aconteceu que as grandes potências se serviram daquela Primavera Árabe para se livrar de embaraços nacionalistas que haviam, em especial no norte da África. E países que era a Líbia. Você podia dizer, não, era uma ditadura. Você podia dizer o que fosse, mas era um país. Tinha um conceito de nação. O que é a Líbia hoje? São bandos, milícias... Uma guerra civil interminável. Exato. Né? Exatamente. Então isso aconteceu ali, mas aconteceu em outros lugares. Era um momento em que se elegiu Trump nos Estados Unidos, com um discurso muito parecido com depois foi o discurso do Bolsonaro. Não é verdade? É verdade. Então, eu não sei o que aconteceu exatamente. O que eu sei é que, se é verdade aquele mito grego da caixinha de Pandora, sim, o fato é que alguém abriu aquela caixinha naquele momento e todos os demônios avançaram sobre a sociedade brasileira. E a impressão que eu tenho é que não fechou essa caixa ainda, né? Porque o país está dividido ainda. Ainda que a gente está vendo uma reação do governo Lula, a gente tem visto bons números, aceitação, a economia, no meu ponto de vista, está melhorando, mas ainda essa caixinha está aberta. Então, você retomou desafios que parecia que nós já havíamos superados. Questão da pobreza, questão da fome, questão dos direitos civis, do respeito às minorias, tudo isso voltou para trás. Parece que nós estamos vivendo um fundamentalismo hoje que joga na dicotomia o que é de Deus e o que não é de Deus. Né? E isso serve a alguns grupos, acho que não é o caso de aprofundar muito essa coisa com religião, mas isso serve a alguns grupos que se encastelaram em estruturas do poder, seja na área de comunicação, seja em estruturas de poder, seja em estruturas paramilitares, mas que se confundem, né? São, às vezes, os mesmos controladores. Não é à toa, por exemplo, essa leitura que se faz entre a família Bolsonaro e as milícias cariocas e alguns líderes religiosos, enfim, parece que há uma sociedade doente. É até difícil definir o que é o bolsonarismo, porque ele tem um lado pro lado do militar, ele tem um lado pro lado da igreja evangélica, ele tem um lado também, digamos, de um grupo empresarial que abertamente apoiou também, uma classe média alta que apoiou abertamente, quer dizer, são várias pontes ali possíveis, não é uma coisa, sei lá, não é uma coisa organizada, me parece, não sei se eu consigo me fazer entender. Não, eu concordo com você, por isso que eu disse que a leitura do que acontece, do que aconteceu é muito difícil. E assim, o que eu sei é que é produto de uma sociedade muito concentradora de renda, muito desigual, que é a sociedade brasileira, né? Mas você acha que não faltou também um pouco de acesso à informação, acesso à educação, acesso, enfim, sair da bolha da rede social? A rede social teve uma participação nisso? Eu acho que teve, acho que é tudo isso que você falou, mas olha só, os americanos embarcaram numa aventura semelhante com o governo Trump. Tem episódios muito semelhantes na história recente norte-americana, na história brasileira, o assalto ao Congresso nos Estados Unidos, o 8 de janeiro no Brasil, quer dizer, tem Você acha que essas coisas se dialogam, então? Dialogam, eu acho até que é uma certa cópia, né? Um arremedo da história recente americana que aconteceu aqui. E são sociedades muito diferentes, não são? São, muito, extremamente. Realidades totalmente diferentes. Para a gente terminar, deputado, eu sei que você tem uma agenda extensa, eu não quero te segurar também tanto assim. Como que você avalia o andamento do atual governo Lula? Onde tem acertado, onde tem faltado? Vem a tão sonhada reforma aí da reforma tributária? O que vai mudar daqui para frente com essa reforma? Me parece que está configurado já como certa, né? Então, a reforma tributária, em ela acontecendo, porque ela está enfrentando muitas dificuldades. E teve muita mudança ali no meio também. Claro, né? É aquela história que a gente falava ali no rádio agora há pouco. Como é que você faz governo sem fazer concessões? Sim. Agora, é importante taxar o super rico, você não acha? Eu acho. É um absurdo você ter uma sociedade onde a carga tributária basicamente é do imposto indireto, ou seja,
quem ganha R$1 por mês, se é que tem alguém que ganha R$1 por mês, aquele que está na rua ali pedindo esmola, se ele for comprar um copinho d'água, ele vai gastar a mesma coisa de imposto do que um super rico no mesmo copinho d'água, porque o imposto indireto vale o mesmo para todo mundo. Quer dizer, enquanto isso acontece, quem recebe dividendos de participação em empresas, ou seja, juros sobre capital, recebe dinheiro sobre capital investido, não tem tributação. Exatamente. Então é muito desigual. Eu não estou dizendo que é crime, pecado, condenável você receber dividendo do seu capital. Não, pelo contrário, mas é justo que você pague imposto. E também não é crime ser rico, né? Não, pelo contrário. O que é crime? E aí não é um crime da pessoa, embora seja sempre discutível como é que se constrói as fortunas no Brasil, né? Não podemos esquecer que a acumulação primitiva de capital no Brasil, ela se deu em cima do açúcar no Nordeste, ela se deu em cima do ouro em Minas Gerais, ela se deu em cima do café aqui em São Paulo, ela se deu em cima da produção do couro no Rio Grande do Sul, mas fundamentalmente ela se deu em cima do tráfico de escravos. É verdade. Certo? Então a acumulação de capital no Brasil se deu em cima da venda de gente, de pessoas. Mas isso não é culpa de uma pessoa, isso é um modelo econômico que uma sociedade optou por ter num certo momento. Nós não podemos culpar ninguém por isso, mas nós não podemos deixar de ter algum tipo de reparação por quem sofreu por esse modelo de desenvolvimento. Então, não é pecado ser rico, mas é pecado pobre pagar imposto e rico não pagar imposto. Então, isso, de alguma forma, a reforma tributária corrige. Agora, tem os desdobramentos dela. Com a mudança do ICMS, por exemplo, da forma, com o fim do ICMS e a criação do Imposto sobre Valor Agregado, como é que fica a participação dos estados? Nós não sabemos ainda. Que efeito isso vai ter nos municípios? Nós não sabemos ainda. Então é um desafio que ele não se encerra com a votação no Congresso. Pelo contrário, ele abre um ciclo de adequações do resto do sistema tributário que nós vamos ter que ter muito juízo, muita paciência e fazer muita concessão para acertar. Não é só que o Brasil é desigual. Os estados no Brasil também são desiguais, correto? Não é possível continuar pagando imposto, o ICMS continuar sendo recolhido na onde você gera o produto, deixando de lado aonde você consome. Perfeitamente. Que agora muda isso, né? Isso muda. Exato. E por fim, uma outra coisa que nós precisamos mudar e inverter a lógica é a desigualdade no mundo. Porque há meia dúzia de países aí que se locupletam, enquanto países como o nosso vivem na eterna penúria, transportando para as regiões centrais, americanos, Europa Ocidental, certo? Aquilo que a gente produz aqui. Então também essa relação no mundo precisa ser alterada. É verdade, ela tem mudado. A ascensão da China, a criação dos BRICS tem mudado esse panorama, mas o Brasil não pode estar atrasado nesse processo. Né? Nós já fomos a quinta maior economia do mundo, já fomos a 15ª, agora somos de novo a 10ª, e nós precisamos zelar por isso. Nós não podemos ser eternamente um país exportador de matéria-prima barata e de mão de obra. Nós precisamos exportar valor agregado e fazer justiça àquilo que o nosso povo trabalha. Deputado, muito obrigado pela sua participação e um pouco da sua aula de história aqui pra gente durante esse podcast. Sucesso no seu caminho aí. Tenho certeza que você vai se eleger de novo deputado. Muito obrigado, viu? Sou eu quem agradeço a você, Rafael, a Severino, ao Tobias, me convidaram para estar aqui, me deram essa oportunidade. Sobretudo agradeço aos técnicos que viabilizaram essa transmissão e às pessoas que nos acompanharam. Um grande abraço. Com certeza. Gente, tá aí, ó, Maurici, deputado estadual, bateu um papo com a gente muito legal aqui, passamos um pouco na carreira, mas também sobre assuntos atuais e importantes. Quero convidar você para ficar com a gente sempre aqui no portal JJ, jj.com.br e também no nosso podcast JJ. Toda semana tem um monte de episódio novo entrando, viu, gente? Tem os que eu faço aqui, mas tem outros colaboradores, outros jornalistas da casa que também participam e fazem tudo isso acontecer, é muito legal. Nossas redes sociais, se o Mateuzinho não colocou ainda, eu vou pedir para ele colocar aqui, ó, os links aí e você acompanha a gente. E no nosso JJ Impresso também, sempre a gente está divulgando tudo por lá, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!